A gente fala de saúde agora. O mundo atingiu esta semana a marca de 500 milhões de casos de Covid. O dado é da Universidade Johns Hopkins, que sistematiza as informações sobre a doença. Também pelos cálculos da universidade, mais de 6 milhões de pessoas morreram como consequência da Covid. Apesar dessa marca triste, as vacinas e o controle da doença permitiram que diversos países retomassem uma vida próxima ao normal. Mas em outros países, como a China, o número de casos voltou a subir. Diversos países já começam a retomar as atividades como antes da pandemia. Na Europa, a maioria das nações retirou todas as medidas de distanciamento social e o uso de máscara é opcional. As viagens dentro do continente estão em alta. Portugal, por exemplo, espera receber nesta Páscoa a mesma quantidade de turistas de antes da pandemia. A Nova Zelândia reabriu as fronteiras para estrangeiros na semana passada pela primeira vez em mais de um ano. O país foi um dos mais rígidos em relação a medidas de distanciamento social e as fronteiras permaneceram fechadas a maior parte do tempo durante a pandemia. A Coreia do Sul anunciou hoje a retirada de todas as restrições, exceto o uso obrigatório de máscaras. Em outras regiões, porém, os casos voltaram a subir, o que vem causando preocupações. Nesta semana, a Organização Mundial de Saúde afirmou que ainda não é possível falar em fim da pandemia, pois o coronavírus segue sendo uma emergência de saúde pública internacional e continua a ter uma evolução imprevisível. Na quarta-feira, os Estados Unidos determinaram o uso de máscaras em aviões, trens e transportes públicos por 15 dias. Na China, a maior cidade do país, Xangai, está em lockdown há quase 2 semanas. Moradores da metrópole de 25 milhões de habitantes não podem sair de casa e as pessoas contaminadas são obrigadas a cumprir quarentena em abrigos do governo. E em Hong Kong, os moradores convivem com uma política de incerteza. O território determinou medidas rígidas para conter o vírus desde janeiro e já fechou e abriu as cidades mais de uma vez desde então.